Helicópteros Black Hawk. Versátil, confiável, robusto. Apenas 3 razões pelas quais 25 nações dependem dos helicópteros Black Hawk para multimissões de apoio. Com mais de 2.300 aeronaves em serviço há 30 anos de atuação, esses helicópteros demonstram claramente o compromisso contínuo da Sikorsky para as operações táticas. Essa máquina tem um poder incrível para diversos tipos de missões e é uma das melhores para missões de baixo nível e médio nível. Por isso, é um dos helicópteros prediletos do exército americano. Nesse helicóptero foram desenvolvidas versões para a Marinha dos Estados Unidos, Força Aérea e a Guarda Costeira. O UH-60 entrou em serviço com o Exército em 1979 para substituir o Bell UH-1 como helicóptero de transporte tático do Exército. Além do Exército dos Estados Unidos, o UH-60 foram exportados para diversos países. Os Black Hawk foram servidos em diversos combates e conflitos como em Granada, Panamá, Iraque, Somália, os Balcãs, Afeganistão e em outras áreas do Oriente Médio. No final dos anos 60, o Exército dos Estados Unidos começou a desenvolver projetos para formar um helicóptero para substituir o UH-1 e designou o programa como Sistema de Utilidades Táticas de Aeronaves de Transporte, UTT-AS, iniciando o desenvolvimento de um novo motor de turbina comum para seus helicópteros, que então se tornaria a General Electric T-700. O projeto culminaria em um motor turbojet, que é uma forma de turbina a gás que é otimizada para produzir eixo de energia ao invés de propulsão a jato. Em termos de conceito, os motores de turbinas são muito semelhantes aos turbojatos, com a expansão de turbinas adicionais para extrair energia do calor do escapamento e convertê-lo em potência do eixo de saída. Motores de turbina são comumente usados em aplicações que requerem uma potência sustentada alta, alta confiabilidade, tamanho pequeno e peso leve. Com base na experiência no Vietnã, foram necessários formar um novo helicóptero mais significativo e com desempenho de sobrevivência e melhorias e confiabilidade maior e um novo motor. Os requisitos do programa então era melhorar a confiabilidade, a capacidade de sobrevivência, que resultou em características como um motor duplo com melhor desempenho em altitude e um design modular com manutenção reduzida, com a área de tripulação e assentos de tropas mais resistentes e blindados, estrutura principal resistente, um helicóptero mais silencioso e um sistema de combustível melhor e resistente. Os helicópteros Black Hawk podem executar uma grande variedade de missões, incluindo transporte tático de tropas, guerras, resgate e evacuação aeromédica. O Black Hawk, o H-60, é usado operacionalmente no Exército dos Estados Unidos desde 1978. Os Black Hawk são operacionais e foram encomendados por cerca de 25 forças internacionais. Entre elas estão a Força Aérea da Argentina, a Força Royal Armada Australiana, o Bahrein, Brasil, Brunei, Chile, a Força Aérea da Colômbia, o Egito, a Grécia, Hong Kong, Israel, Japão, Jordânia, Coreia, Malásia, México, República Popular da China, Arábia Saudita, Turquia, Espanha, Filipinas, Taiwan e Tailândia. E o Marrocos? Cerca de 2.000 H-60 estão em serviço com o Exército dos Estados Unidos e mais de 600 foram exportados.
Os helicópteros UH-60 foram usados em muitas missões de apoio durante a invasão do Iraque em 2003. O UH-60 continua a servir em operações no Afeganistão e ainda no Iraque. Ele foi altamente modificado para empregar durante operações de forças especiais dos Estados Unidos, que resultou na morte do grande terrorista procurado Osama Bin Laden em 1 de maio de 2011. A versão VIP, conhecida como VH-60N, é usado para o transporte de autoridades importantes do governo, por exemplo, o Congresso, os departamentos executivos e até mesmo o presidente dos Estados Unidos. Esse helicóptero é chamado de Marine One. Não somente os Hawks têm servido de transporte para presidentes, como o presidente dos Estados Unidos, mas em maio de 2009, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoava Teresina, capital do Piauí, para acompanhar a situação das cheias do estado e as grandes áreas alagadas em um helicóptero UH-60 Black Hawk. Quando os dois motores do Black Hawk roncam para uma nova missão, as poderosas pás cortam o ar criando uma nuvem de poeira e detritos. Em minutos, o piloto tem o helicóptero subindo milhares de metros e voando a uma velocidade a mais de 240 km por hora sobre os campos de um país estrangeiro. Todos os dias, sua missão é passar sobre o território inimigo e desembarcar uma equipe de 11 pessoas em um ponto estratégico sobre o campo de batalha. O helicóptero Black Hawk UH-60 tem sido um esteio das Forças Armadas Americanas desde que entrou em serviço em 1978. Sua configuração flexível, resistência a ataques e sua manobrabilidade fazem dele o helicóptero utilitário médio escolhido pelas forças militares ao redor do mundo. O H-60 e suas variantes têm acumulado mais de 5 milhões de horas de voo, incluindo evacuação de feridos, transporte de tropas e missões de busca e salvamento. Black Hawk decola como qualquer outro helicóptero. Ele levanta voo quando os motores giram as pás curvadas com velocidade suficiente para gerar sustentação. A sustentação é produzida quando as pás giram formando ângulo no ar. A rotação das pás faz o ar abaixo dela se mover mais rápido que o ar que está acima, criando pressão. Uma vez que essa pressão abaixo das pás é mais pesada do que o ar acima dela, o helicóptero se eleva do solo. Os dois motores turboeixo General Electric T700GE 701C giram o eixo de potência, que vai até o topo do helicóptero, onde se conecta à cabeça do rotor, que compreende o tubo e 4 pás do rotor. Cada pá consiste de uma longarina de titânio, que é uma viga de metal que vai da base da pá até a sua ponta, e uma colmeia de Nomex. A carenagem e o bordo de fuga da pá são feitos de materiais compostos. O bordo de ataque da pá, mais forte, é feito de titânio e níquel e é balanceado com a fita de anti-erosão, que protege a pá contra o uso, já que ela roça os topos das árvores e voa no ar abrasivo do deserto. Quando o eixo de potência giram a cabeça do rotor, as pás começam a girar. Como as pás cortam ar, elas criam o disco do rotor, que é o círculo formado quando elas giram. O diâmetro do disco do rotor do Black Hawk é cerca de 16 metros. Os helicópteros maiores, ou aqueles que carregam cargas pesadas, como o Black Hawk, necessitam de um grande disco do rotor. A rotação do disco do rotor produz força suficiente para elevá-lo com tripulação e soldados, tanto quanto uma carga externa de 4.000 quilos. Além de controlar a rotação do disco, o piloto pode ainda aumentar a sustentação aumentando o conjunto do wash plate,
Este mecanismo é uma combinação de dois pratos, um estacionário e o outro giratório, que são acoplados ao rotor principal. Esses pratos controlam o passo de cada par ou ângulo de ataque. Essa mudança no passo de cada par cria uma sustentação desigual, permitindo ao helicóptero inclinar e voar em determinada direção. O torque criado pela rotação das pás é manifestado na fuselagem do helicóptero, que tende a criar no sentido contrário a menos que seja neutralizado. Um rotor de cauda, acoplado ao cone de cauda, é como a maioria dos helicópteros, compensa o torque gerado pelo rotor principal. O rotor de cauda de um Black Hawk tem um diâmetro de 3,35 metros que giram para criar força lateral e estabilizar o helicóptero. Ajustando o passo do rotor de cauda, o piloto pode virar o helicóptero para a esquerda ou direita. Sua potência e manobrabilidade permitem ao Black Hawk deslocar soldados rapidamente a pontos estratégicos na área de combate e tão rapidamente trazer esses soldados de volta à segurança. Você pode ver como o Black Hawk é utilizado para transportar soldados, artilharia e outros equipamentos, e mais sobre os itens de segurança internas que ajudam o helicóptero a sobreviver se ficar sob ataque. Uma versão do Black Hawk é chamada de Battle Hawk. É um helicóptero de ataque. Cruzando o campo de batalha, o Black Hawk é um alvo convidativo para disparo do inimigo e do fogo antiaéreo. Devido à natureza do seu papel em combate, o Black Hawk deve ser capaz de resistir a esses tipos de ataque de armas leves e médias. A estrutura do helicóptero é de metal. Outros componentes, incluindo pisos, portas e carenagens, são de composite, material composto. Uma carenagem é usada para juntas do helicóptero para tornar esses pontos aerodinâmicos para manobrabilidade e velocidade. Para reduzir danos durante ataque, o helicóptero tem uma proteção incorporada contra armas leves e a maioria dos projéteis de alto explosivo e calibre médio, de acordo com a Sikorsky. Se for atingido, ele também tem um sistema de combustível autoselante resistente à queda e controles de voo reforçado contra tiros. Além disso, assentos blindados e painéis laterais de blindagem basculantes protegem os pilotos. Emergência ou pousos forçados, o trem de pouso e os assentos que absorvem energia ajudam a proteger a tripulação e os passageiros. O Black Hawk pode suportar um impacto vertical à razão de 11,6 metros por segundo. A aleta conectada ao final da cauda pode girar para cima e para baixo para auxiliar no controle do helicóptero se o rotor de cauda falhar ou soltar. As células de combustível têm proteção adicional, que resistem a uma queda de aproximadamente 20 metros. Pilotos podem escapar rapidamente após uma queda, alijando as portas da cabine e saindo através das janelas de emergência. Ele só não deve resistir a tiros e foguetes, como também está equipado para que sua tripulação possa retaliar com munição. Dois atiradores podem se posicionar para atirar com suas duas metralhadoras de 7,62 mm montadas nas janelas da cabine para responder ao fogo e dar proteção aos soldados que estão entrando e saindo no helicóptero durante a batalha. Se estiver equipado com míssil Hellfire, também podem utilizá-los. Alguns tipos de Black Hawk, tais como os utilizados para evacuação de perigo, não vêm equipados com mísseis. Os helicópteros de evacuação carregam casulos contendo suprimentos médicos. O ESSS pode também ser equipado com um casulo de arma de 20 mm ou um canhão giratório de 30 mm. O Black Hawk é um produto da Guerra do Vietnã, pois foi desenvolvido para corrigir as fraquezas dos helicópteros daquela época. Você, como pode estar vendo, o Black Hawk é o que as forças militares dos Estados Unidos planejavam mantê-lo operacional por outros 20 anos.
mantê-lo operacional por outros 20 anos. Em tempos de paz, eles se preparam para a guerra, mas também ajudam em resgates e apoiam a população em desastres. Nossa equipe foi ver de perto a alta tecnologia militar aqui no estado, usada para missões que muitas vezes vão além da segurança nacional. E para substituir este helicóptero da década de 70, as bases de Santa Maria e Manaus devem receber o helicóptero Black Hawk. Ele pode voar até 6 horas sem parar. O aparelho já foi usado em resgates importantes, como este na Bolívia. Não dá para comparar, é a mesma coisa que você comparar um Fusquinha com uma Ferrari. Porque é um helicóptero que é bimotor, que tem capacidade de voar em qualquer tempo, noturno, diurno, utilizando óculos de visão noturna. Então a sociedade vai ser muito melhor atendida pela Força Aérea. Você vai acompanhar agora o resgate do sobrevivente Marcos. O Domingo Espetacular conseguiu com exclusividade estas imagens gravadas pela equipe de salvamento da Força Aérea. Quando eu ouvi a zoada do helicóptero, e se aproximando. E aquela vontade de gritar maior ainda, né? Foi quando eu avistei eles passando assim bem na minha frente, meu Deus, agora pronto. Os soldados conseguem descer na clareira. Eles prendem Marcos ao equipamento de rapel. Ele está atordoado, mas fala do acidente. Mas quando tu caiu, aí você... Todo mundo junto, todo mundo. O avião, a paleta deu problema na paleta, né? Chega o momento do resgate. Depois de 4 dias no meio da floresta, Marcos sobe pela corda que está presa ao helicóptero. Pra mim eu não ia chegar nunca dentro daquele helicóptero, sabe? Era aquela coisa assim que, sabe, acho que não deu 1 minuto, 2 minutos, né? Pra chegar, mas pra mim foi uma eternidade, olha. Eu tava suspenso ali naquele cabo ali, eu disse, cara, será que você vai me aguentar? Eu perguntei ele, vai me aguentar? Ele disse, não vai, porque ele tá seguro. A Força Aérea o tempo todo ia ficar procurando até encontrar. A gente só para de procurar quando o acidentado ou o local da cena do acidente é localizado. Tchau, pessoal. Neste documentário você pode ver a capacidade de sobrevivência e resistência do Black Hawk ao choque e como eles são inerentes aos requisitos de projetos do Exército dos Estados Unidos. O padrão estrito militar faz a aeronave Black Hawk um helicóptero robusto e extremamente durável que proporciona maior segurança. Segurança que tem sido comprovada em missões reais ao redor do mundo. O Black Hawk é confiável nas condições mais extremas encontradas na Terra. Também chamado de Falcão Negro, por isso foi chamado no filme de Falcão Negro em Perigo. Você pode ver uma diversidade de missões que pode ser realizada pelo Black Hawk, seja no campo de batalha ou em um incêndio em uma floresta, a aeronave é sempre útil. Se suas necessidades de missões são complexas, como são diversas, o Black Hawk pode te ajudar.